Olá pessoal, aqui é a Débora e vamos começar o último episódio dessa série super especial Safra 24-25. Todos os outros episódios já estão disponíveis nas plataformas de áudio. Confiram! Bom, hoje estamos aqui com ele, Felipe Miranda, que é gerente de produtos na Mosaic Fertilizantes. Felipe já esteve aqui conosco no episódio Bora Falar de Enxofre, que foi um verdadeiro sucesso. Seja super bem-vindo mais uma vez, Felipe. Obrigado, Débora. Obrigado, pessoal que está ouvindo a gente. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, poder compartilhar um pouquinho de informação aqui nessa plataforma que é um sucesso. Obrigado mais uma vez. Vamos juntos. Inclusive, a gente vai deixar o link desse episódio na descrição para vocês conferirem também. Bom, o tema desse episódio de hoje é fundamental para o agronegócio. Soluções e tecnologias a favor do produtor rural. Vamos começar com uma pergunta bem direta, Felipe. Como as tecnologias podem ajudar o produtor a realmente aumentar a produtividade, reduzir os seus custos e otimizar seus resultados ali no final da safra? Débora, eu vou confessar que eu fiz a lição de casa aqui, tá? Quando você mandou essa pergunta, eu estudei e quis ir a fundo aqui, até na raiz da palavra, para poder trazer uma resposta aqui bem completa. E quando eu fui buscar a definição da palavra tecnologia, eu vi que uma das definições é conjunto de ferramentas, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. É a aplicação do conhecimento científico na prática. E a hora que eu vi essa definição, eu falei assim, poxa, isso aqui é o dia a dia do produtor rural do Brasil, né? Então, buscar ferramenta, método e técnica para resolver problema, eu acho que é algo que o produtor brasileiro faz de forma muito constante no dia a dia. Então, quando você fala de tecnologias para aumentar a produtividade, reduzir custos e otimizar resultados, é algo que a gente vê muito no dia a dia do produtor rural. E quando a gente olha esse ambiente, né, eu falo que é um ambiente super produtivo, um ambiente super colaborativo que envolve o produtor rural, envolve as instituições de pesquisa, envolve a academia, envolve também as empresas privadas, né, nessa busca por tecnologia, nessa busca por inovação, né, e muitas dessas inovações surgem do próprio produtor rural, né? Quantas vezes a gente não vê alguns implementos que o produtor rural faz uma adaptação e faz uma gambiarra ali na fazenda com aquele implemento e isso é adotado depois, posteriormente, aí, né, pelas indústrias de implementos agrícolas. Então, isso é muito claro, por exemplo, no plantio direto, né? Então, todas as máquinas hoje que a gente tem adaptadas ao plantio direto surgiu dentro das fazendas e hoje são tecnologias que existem nas indústrias de implementos. E essa é uma história que vem de longa data, Débora. Se a gente for lembrar aqui, né, desde lá do começo dos anos 1800, né, alguém pode se lembrar aqui na época de escola, que a gente estudou sobre Thomas Malthus, que foi um estudioso que teve uma frase que foi bastante impactante na época, né, que a população mundial crescia numa taxa geométrica e a produção de alimentos numa taxa aritmética. Então isso previa com esse ensaio de Thomas Malthus que a gente ia ter um colapso global porque a gente ia ter falta de alimentos, né? Então, aquilo ali realmente foi um impacto, uma notícia muito impactante na época, porque alguns acreditavam que teriam guerras por comida, ia ser realmente um colapso da população mundial. Só que o que ele não contava era exatamente com a tecnologia, que veio em todos os segmentos, mas muito fortemente no agro, e fez com que a gente produzisse alimento para acompanhar essa taxa de crescimento da população. Estou contando toda essa história aqui, acho que para falar um pouco do quão adepto é o produtor rural à tecnologia e o quanto que isso realmente muda toda a perspectiva na produção de alimentos, né? E se a gente for conectar isso com a realidade de hoje em dia,
não é diferente, né? Então, quando a gente olha para a genética, então, falando um pouquinho de cada um dos segmentos, né? Então, quando a gente olha para a genética de sementes e a gente olha para plantas com cada vez ciclos mais curtos, com tetos produtivos maiores, com variedades e cultivares que conseguem, muitas vezes, resistir um pouco mais a estresse climático. Quando a gente olha para a parte de proteção de cultivos, a gente também tem tecnologias cada vez melhores. A gente tem toda a parte de controle biológico, então a gente tem muita tecnologia que ajuda muito o produtor rural também nesse sentido, buscando resiliência no seu sistema. E quando a gente olha para o solo e para a fertilidade do solo, também não é diferente. Eu costumo dizer que é um pouquinho mais difícil, né? Porque quando está para cima do solo a gente consegue ver na planta, né? A gente consegue ver um controle biológico acontecendo muitas vezes, mas quando a gente olha para baixo do solo é mais difícil ver todas essas interações. Mas tentando explicar aqui, a gente tem um tripé, né? Que a gente tem da fertilidade do solo, que envolve a parte química, a física e a biológica. E a gente tem que buscar o equilíbrio desses três ambientes para que a gente tenha um solo fértil. A parte química a gente já conhece, mas talvez até de longa data, né? Então toda a parte de nutrição de plantas, a parte de correção de solos, é algo que a gente já tem a adoção há bastante tempo. A parte física, diria que o Brasil é pioneiro, né? O Brasil que começou com plantio direto, olhando para essa parte de estruturação de solo, de densidade de solo, e a parte biológica é a nossa nova fronteira, que a gente vê muitas tecnologias surgindo, né? A gente sempre olhou a parte biológica dentro da agricultura como uma parte ruim, né? A gente olhava para os patógenos, para as doenças que acometiam as culturas, e hoje a gente olha para os micro-organismos benéficos, que na verdade são a grande maioria. Então essa é uma parte, e muitos desses micro-organismos estão no solo, né? Então essa é uma parte que a gente está na vanguarda da inovação e com certeza vai trazer cada vez mais produtividade, vai resolver mais problemas para o agricultor e vai otimizar os resultados. Uau, Felipe, realmente uma verdadeira aula sobre tecnologias aqui relacionadas à lavoura, ao dia a dia do produtor rural. Passamos por todos os pilares ali do agronegócio e eu quero aproveitar para falar de um pilar que é fundamental e que também é muito importante, a nutrição. Como a nutrição correta das plantas pode ser realmente um diferencial para o sucesso da lavoura do produtor, pensando em um cenário como esse que a gente tem vivenciado agora, em um ano com tantas intempéries, com tantas adversidades? Débora, excelente pergunta, né? Eu falei de vários atributos aqui na minha resposta anterior e eu fico me colocando aqui do lado do produtor, né? Como escolher as tecnologias corretas, como focar naquilo que realmente vai otimizar os seus resultados. E para ajudar a responder isso, tem até uma pesquisa de longuíssima duração, de mais de 100 anos de pesquisa da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, que eles afirmam que até 60% da produtividade agrícola depende da fertilidade de solo. Então, eu falei na resposta anterior quão difícil é a gente enxergar o solo, né? Aquilo que a gente enterra, aquilo que está dentro do solo. A gente tem uma facilidade para enxergar aquilo que acontece na parte aérea, mas o quão difícil é enxergar as coisas que ocorrem dentro do solo. Mas 60% da produtividade está ali dentro. Então, a gente tem que aprofundar nesse tema, né? Então, a recomendação da Mosaic, né, pensando em fertilidade de solo, é os 4 Cs. É algo que a gente aborda bastante, a gente traz bastante conteúdo desse tema, inclusive nas nossas plataformas, no Nutrição de Safras, que é a utilização de fonte correta, de uma dose correta, na época correta e no local certo. Então, é o uso racional dos nutrientes, o uso racional dos insumos que a gente vai colocar dentro da nossa lavoura. Então eu acredito muito que a melhor forma e a forma de uma nutrição correta de plantas passa por isso. É o produtor entender o seu ambiente, entender a sua realidade. Eu costumo dizer que não existe uma receita de bolo, né? Eu acho que a agricultura e o conhecimento do produtor, do seu solo, da sua realidade é de extrema importância, mas é entendendo esse ambiente dele
saber escolher a fonte, a dose, a época e o local correto de aplicar os seus insumos. Boa, Felipe, muito bom. E aí, pensando nesse cenário, pensando em correlacionar tudo isso que você disse, quais são as soluções inovadoras que estão hoje disponíveis no mercado que realmente correspondam a essa expectativa do produtor? Débora, como eu falei, acho que a gama de soluções ela é muito grande, né? E ela passa por vários setores, né? A gente falou da parte genética, a gente falou da parte de implementos agrícolas, né? Então tem muita disponibilidade de tecnologia para o produtor rural, mas eu gostaria de trazer aqui uma das principais inovações da Mosaic pensando em nutrição de plantas, que é o PerformaBio. É o mais novo lançamento da Mosaic, que realmente visa ali entregar uma fertilidade e nutrientes de forma diferenciada para as plantas. Falando um pouquinho do que é esse PerformaBio, o PerformaBio ele traz consigo toda a tecnologia de Microessentials. Microessentials é um fertilizante que a gente já falou aqui, tem em outros episódios aqui do podcast, mas é um fertilizante que tem mais de 15 anos aqui no mercado do Brasil, ou seja, uma marca extremamente consolidada, com resultados extremamente consolidados, e durante esses 15 anos a gente já tratou mais de 40 milhões de hectares com Microessentials, ou seja, um produto fantástico, que é a combinação de nitrogênio, fósforo de alta solubilidade e enxofre de duas formas para garantir o suprimento de enxofre da planta ao longo de todo o ciclo no mesmo grânulo. Então o PerformaBio é a base de toda essa tecnologia de Microessentials, recoberto por um fertilizante orgânico com cadeias carbônicas que melhora a comunicação da planta com o solo, fazendo com que o solo forneça mais nutrientes para a planta e dessa forma, no final do dia, a planta consiga ter uma maior produtividade. Então, o PerformaBio aqui, se eu pudesse listar aqui de todas as tecnologias que a gente tem, e o que eu falei, o produtor tem que olhar ali para a sua realidade e escolher as tecnologias de forma correta. O PerformaBio é uma excelente escolha, porque ele realmente, pensando em nutrição, é algo que realmente vai ser disruptivo para o produtor. Excelente, Felipe. É muito interessante a gente acompanhar essa evolução da tecnologia, da inovação, sendo direcionada ao produtor. A gente tem um PerformaBio como um produto diferencial, que vem pensando aí numa eficiência de absorção de nutrientes. Isso tudo impacta muito positivamente no final do dia ali, não só em rentabilidade, mas também em produtividade, também na performance da planta, considerando vários fatores como clima, pragas e doenças, né? Exatamente, Débora. Eu falei mais cedo o quanto que é importante as tecnologias derivarem da realidade do produtor rural, né? O quanto que o próprio produtor rural ele abastece todo o setor, todo esse ambiente que cria tecnologias para o setor, com informações importantes para qual caminho a tecnologia tem que ir. E eu posso afirmar que a Mosaic tomou muito cuidado e teve muito carinho em escutar essa necessidade do produtor rural para desenvolver o PerformaBio como uma solução que realmente atende às necessidades de forma bastante eficiente. Sim, com certeza. A Mosaic mais uma vez inovando. Inclusive, até recentemente, né, os Primos Agro lançaram conteúdo sobre o PerformaBio, explicando aí de uma forma incrível todas as possibilidades desse produto. Então, realmente, é um diferencial. Bom, Felipe, como sempre, a sua participação agregando muito ao nosso podcast. Eu, como apresentadora, como agrônoma, sempre aprendo demais com você. Por isso, obrigada, Felipe. Agora uma pergunta final. Você tem um conselho para os produtores que estão aí se preparando para mais uma safra incrível que vem pela frente? Débora, realmente eu já passei aqui por alguns conselhos, talvez, aqui durante a minha fala, mas se eu pudesse deixar um último conselho aqui durante o nosso bate-papo aqui, eu aconselharia o produtor a buscar sobre a linha PerformaBio. A gente está levando essa linha para todas as feiras, para todos os meios de comunicação, estamos prontos aqui para atender o produtor. Então, último conselho aqui, podem nos acessar, estamos prontos para atender e explicar mais sobre essa linha.
ótimo, Felipe. Muito obrigada. A gente espera ter você mais vezes aqui no nosso podcast, tá bom? Obrigado, Débora. É sempre um prazer falar com você. E para você que está nos ouvindo, nos siga nas redes sociais. Estamos em todas elas, inclusive no TikTok. Estamos por lá agora com conteúdo muito leve, descontraído. Não deixe de conferir. O nosso podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. E vamos deixar alguns links que foram comentados aqui no nosso episódio, principalmente em relação ao Performa Bio, aqui na legenda e na descrição desse episódio. Até a próxima!